Sentem ou conhecem alguém que apresenta muitas dificuldades em interagir com outras pessoas? Que sente ansiedade só de imaginar que tem de estar presente num evento social? Ou então que evita qualquer evento que seja necessário falar em público? Estes são alguns dos sinais de um quadro de ansiedade ou fobia social. A seguir à intro, explico um pouco mais sobre em que consiste e como a psicologia pode ajudar. Venham daí! Olá, o meu nome é Tiago Castro, sou psicólogo, especialista em Psicologia Clínica e da Saúde e hoje vamos falar sobre ansiedade social. Antes de começarmos, vou pedir-vos que deixem o vosso gosto e subscrevam. O vosso apoio ajuda muito a poder continuar a fazer o canal crescer. A ansiedade social é um quadro clínico marcado essencialmente pelo medo ou ansiedade em uma ou mais situações sociais em que a pessoa está exposta a um possível escrutínio dos outros. Os exemplos incluem interações sociais, como uma conversa ou o encontro com pessoas desconhecidas, o ser observado ou situações de desempenho, como uma prova de avaliação. As pessoas com ansiedade social tendem a evitar estas mesmas situações ou enfrentá-las com um intenso medo ou ansiedade. Este medo ou ansiedade são também desproporcionais relativamente ao perigo real que a situação social pressupõe ao próprio contexto. Assim, as principais características desta perturbação de ansiedade são o medo de não causar uma impressão positiva ou de ser avaliado negativamente pelos outros, sensação de ser constantemente observado e vigilância permanente, isto é, a atenção é permanente a pistas de avaliação das outras pessoas, e uma elevada autoconsciência de si e de todas as reações fisiológicas. As pessoas com ansiedade ou fobia social tendem também a verem-se como incompetentes em questões sociais, sendo muito críticas para consigo. Isto é, têm uma crença que as outras pessoas esperam muito de si, mas a própria pessoa tem muitas dúvidas se é realmente competente para tal. Na sequência disto, podem frequentemente esforçarem-se para manterem um baixo estatuto social, para não serem alvo da atenção por parte dos outros. Há ainda outras pistas que apoiam o diagnóstico, estas mais relacionadas com a linguagem não verbal e que observo também em consulta. Entre estas estão o facto das pessoas com este quadro tenderem a serem demasiado submissas, ou não conseguirem ser assertivas de forma adequada, terem uma postura corporal excessivamente rígida, o contacto ocular inadequado ou falar com uma voz demasiado suave. Ainda referir que tendem a procurar empregos que não exijam tanto o contacto social, o que leva a que muitas vezes passam muito tempo em casa. Do ponto de vista de fatores de risco, temos as questões relacionadas com a infância, como os maus tratos ou negligência, que podem dar origem a uma visão negativa e realista de si. Por outro lado, a superproteção parental pode também alimentar a crença do mundo como perigoso, resultando em comportamentos evitantes e, consequentemente, em menores competências sociais. Para lidar com a ansiedade e a nível mais comportamental, pessoas com ansiedade social por vezes executam determinados atos que chamamos de comportamentos de segurança, na tentativa de evitar os resultados negativos que acham que podem acontecer. Entre estes comportamentos estão, por exemplo, desviar ou evitar o olhar nos olhos, evitar atrair as atenções, ficar sentado num lugar mais escondido ou mais atrás possível, fingir que está distraído para evitar que as pessoas falem diretamente para si, entre outros. Estes comportamentos são vistos como ajudas, mas tornam o comportamento evitado ainda mais provável de acontecer. Em estilo de síntese, o que acontece é que a crença de que os outros podem punir-me se eu falhar fazem com que esteja permanentemente alerta a tudo o que está a acontecer. Isto, por sua vez, vai diminuir o foco na tarefa, o que leva muitas vezes a um pior desempenho. Aliado às reações fisiológicas que surgem, a estratégia mais frequente é o evitamento, o que mantém as pessoas neste mesmo quadro. No que diz respeito à intervenção psicológica, a mesma tem como principais objetivos a reestruturação e difusão cognitiva, a aceitação das sensações desconfortáveis, a psicoeducação, nomeadamente sobre a componente física da ansiedade, e sobre isto já fiz um vídeo aqui no canal sobre a resposta de luta ou fuga que vos convido a ver, e por fim, é ainda importante trabalhar as questões da assertividade, a exposição a situações temidas e o treino de competências sociais. Se tiverem alguma questão sobre o quadro de ansiedade ou fobia social, por favor, deixem um comentário abaixo. Quero ainda convidar-vos a deixarem o vosso gosto e a subscreverem o canal se ainda não o fizeram. Para saberem mais sobre mim, entrem no meu site em tiagocastro-psicólogo.pt. Estou de volta em breve para mais conteúdos de psicologia. Fiquem bem e até lá!